Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Que o Senhor te abençoe, que a mão poderosa do Senhor possa te guiar, sustentar, te levantar e te ajudar. Lembre-se que hoje é o dia perfeito para você recomeçar, reconstruir, sonhar, edificar, projetar, caminhar. Hoje é o dia. Levante-se de onde você caiu e lembre-se, no Senhor há sempre esperança, alegria, abundância, conserto. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, sua casa, sua entrada, sua saída, que Ele abençoe os seus negócios. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus, hoje em Romanos, capítulo 13, versículos de número 8 até o versículo 14, que nos diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunhos, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. É interessante como a Bíblia coloca a necessidade de nós vivermos uma vida de salvos aqui na terra e darmos o testemunho devido da sua palavra. O cristão é exortado a viver de modo digno diante de Deus e dos homens. Ele é impelido a ter uma vida santa, tendo em vista o iminente retorno do Senhor e o glorioso futuro que nos aguarda. A palavra é muito clara em dizer e em nos exortar a ter esperança do retorno de Cristo e vivermos a sua vontade, pois as Escrituras afirmam que assim a vontade de Deus, que nós fazendo certo, tampeis a boca, a ignorância dos homens loucos. Pedro falou no capítulo 2, versículo 5 da sua primeira carta. A essência do cristianismo é o amor. É preciso amar como Jesus ensinou que amássemos, e não é uma tarefa fácil, porque a palavra aqui já nos aperta, dizendo que nós, ou a ninguém, nós devemos dever coisa alguma a não ser amor, amando-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Nos amou dando a própria vida, morrendo
pelos nossos pecados. Foi Ele mesmo quem trouxe e que se entregou para nós, instruiu os seus discípulos a amar uns aos outros. E o apóstolo João afirmou que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Quando Jesus estava conversando com aquele jovem rico, e também com o bom samaritano da parábola, quando ele fala da parábola, fala da necessidade desse amor. A ordenança de Jesus ultrapassa o limite de apenas ajudar nossos amigos, ou prestarmos socorro, ou sermos solidários. A orientação é amar os que nos maltratam, e não é uma tarefa fácil. No livro de Mateus, no Evangelho, no capítulo 5, a Bíblia traz orientação, do versículo 43 ao 48, a Bíblia fala a respeito. Amar quando está bem é fácil. Difícil é amar o ignorante, o insensível, o malfeitor. Difícil é amar aquele que não cede, que não se curva ou não se dobra para entender que está errado. Amar o malfeitor, conduzindo-lhe à salvação, não é uma tarefa fácil, mas a ordenança de Jesus ultrapassa isso. Amar quem nos odeia, amar quem nos difama, amar o inimigo. Assim como Ele nos amou quando nós ainda éramos por natureza filhos da ira, sentenciados a morrermos e estarmos distantes de Deus. Precisamos amar os que nos perseguem. Paulo chegou a dizer, quando escreveu aos Romanos: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não é dar água ou veneno, não é dar o seu pior, não. Amar o próximo, o amor que vai proceder de Deus. Sem Cristo ninguém é capaz de amar ninguém. Sem Cristo ninguém é capaz de amar o próximo. Cristo se fez inimigo por nós na cruz, morreu pelos nossos pecados. Nós éramos inimigos da justiça de Deus e de Deus, mas Deus nos amou, e o seu Espírito nos convenceu da justiça, do juízo e do pecado, e nos trouxe à luz da salvação. E os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor com que se amavam. O amor é respeito. O amor também não é cego. O amor também não é surdo. Há algumas pessoas que dizem que o amor é cego, mudo e surdo. Não é verdade. Deus é amor, no sentido geral do amor, Deus é amor. O amor cristão deve ser praticado, a essência da vida cristã é a prática do amor. Porque a palavra diz que assim como a fé sem obras é morta, o amor que não se manifesta em atos, não se reflete a excelência da vida cristã renovada pelo Espírito Santo. Que a palavra diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de línguas, mas por obra e verdade. 1 João capítulo 3, versículo 18.
Que amor é esse que não se compadece, que não enxerga, que não ajuda, que não socorre? Que amor é esse que só recebe? Que amor é esse que se aquieta? Que amor é esse que não se esforça? Que amor é esse que não tem atitudes? É preciso observar o amor. O amor é demonstrado quando o cristão obedece à lei divina. Aí a palavra diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cristão não pode se limitar a fazer o bem ao próximo, mas amar como a si mesmo. Não é uma tarefa fácil. E olha que a palavra aqui, ela é muito clara em dizer estas coisas. A palavra está dizendo com muita clareza que o amor, o efeito dele não deixaria as pessoas na prática daquilo que é errado, na prática daquilo que é abusivo, daquilo que fere a palavra, que fere o próximo, que fere os mandamentos de Deus. Não adulterarás. Está comum, está normal hoje na sociedade. Não matarás. Matar hoje por qualquer motivo, se encomenda a morte de alguém, matam. Não furtarás. As pessoas, não são todas, mas elas não pensam muito a respeito disso, querem vantagens a qualquer custo. Não darás falso testemunho. Quanta gente falam da vida alheia, interfere nos sentimentos alheios, fere famílias alheias, entram onde não deveriam entrar, e machucam, e ferem, e falam o que não é verdade. Tudo isso diante de Deus. Há uma sentença de Deus para tais situação. Dar falso testemunho é crime, e diante da palavra é condenado. Não cobiçar, cobiça é interna. A cobiça está nos olhos, na mente, no coração, nos desejos, nos anseios. E esta cobiça às vezes prende a pessoa, e ele cobiça, e a pessoa cobiça. E a cobiça vai trazer e dar luz ao pecado, e o pecado vai matar a pessoa, vai levá-lo a uma vida de sequidão espiritual. E o outro mandamento foi amar o próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você não tem como amar ninguém mais do que você. Se você não ama a si mesmo, você não tem condições de amar ninguém. Amar o próximo como a ti mesmo. Você não tem como amar alguém mais do que você mesmo. O primeiro amor da sua vida é Deus. E você deve se amar o suficiente, se aceitar o suficiente, crescer, amadurecer. Tem gente que fica se odiando. Eu não gosto de mim porque eu estou gordo, ou porque eu estou magro, ou porque eu sou pobre. Muda de vida então. É possível mudar todas as coisas que estão ao nosso alcance. Muda a sua alimentação. Muda o seu ciclo de vida nesse aspecto. Você consegue. Você acha que os campeões, as pessoas que se tornaram campeão, quanto tempo elas se dedicaram às suas atividades para se tornarem campeãs? Elas saíram do acomodismo, da zona de conforto, entenderam que havia uma necessidade de mudar, de adequar-se àquela realidade, fizeram e conseguiram. O negócio é que muitas pessoas querem conseguir as coisas no acomodismo, sai da zona de conforto, aceita a necessidade de mudar, de mudança, porque é bem melhor.
Diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor ao próximo. Preciso amar assim como ele nos amou. Nós que, coitados, julgados e sentenciados à morte, levados a práticas do delito, do pecado, da imperfeição, vivendo a idolatria e a imoralidade distante de Deus, e Ele nos chamou para a graça, para amar, e nos deu salvação. No passado foi que nós somos salvos, quando a culpa do pecado, o cristão já estava salvo da maldição e da condenação da lei, porque Jesus se entregou para nós. No presente nós estamos salvos e no futuro nós seremos salvos. Viver esse objetivo, viver esta palavra é importante. Ele diz, eu digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É isso, nós somos chamados para a salvação, para fazer a diferença como luz do mundo. A diferença entre o salvo e aquele que não é muito grande. Saímos das trevas. Jesus nos comparou à luz. O salvo, ele anda, ele serve a Deus melhor. Ele é absolutamente diferente. Ele não fica alimentando intriga, confusão. Não, ele é salvo. O que faz parte da vida dele é o sim ou não, o que passar disso é de procedência maligna. O salvo busca a santificação, porque a palavra requer. A Escritura ensina que sem a paz e sem a santificação, ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Fomos resgatados para viver uma vida santa. Não somente para nos livrar do inferno, mas para termos uma vida santa. O objetivo de Deus é que cada um participe da herança dos santos na luz. João chama de mentiroso aquele que diz ter comunhão com Deus e não muda o seu modo de viver, conforme 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6. O salvo é a luz no meio de um mundo perverso, de trevas, de confusões, de adultérios, de morte, de furtos, de falsos testemunhos, de cobiças, do não cumprimento da palavra, de não observação da lei, da não obediência, no mundo de vícios, de desonestidade. A palavra diz, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias. É comer demais glutonaria. Quanta gente que nunca adulterou, mas não vai poder entrar no céu porque é glutão. Come, é como os gregos, a alegria estava no ventre. Comer desnecessariamente é pecado, dá mau testemunho. Andar honestamente no meio de uma sociedade de trevas é honrar os seus compromissos, viver como salvo. Eu sou salvo, vou para o céu, então cumpra a palavra. É isso que Deus quer de nós, uma vivência da palavra, uma obediência à palavra, honestidade, sinceridade. Olha, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras. Eu sou salvo, mas eu gosto de tomar umas. Eu bebo e ninguém tem nada a ver com isso. Não tem mesmo, mas a palavra diz que não. Os salvos não andam assim.
nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Olha como que vive o salvo. Sabe que nós precisamos, mais do que nunca, averiguar como que anda o nosso coração e as nossas ações em relação a Deus. Isso é a palavra. Eu vou para uma denominação tal que não tem isso. Você tem que se preocupar se lá está pregando isso. Se o caminho do céu está sendo orientado de acordo com o que é. Se a palavra da cruz, da renúncia, Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, toma a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Quando você nega a si mesmo, você nega a desonestidade, você nega a glutonaria, você nega a bebedeira, você nega as dissoluções, você nega as contendas, você nega a inveja, você nega o adultério, você nega a morte, o furto, você nega o falso testemunho, você nega a cobiça. É isso. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Ou seja, não façais a vontade da carne. Não dê a ela margem para que a carne exija ou se torne um senhor. O cristão corre o perigo de em algum momento viver nas trevas se ele não ouvir a Deus. Mas ele não está mais nas trevas, Jesus o salvou. É preciso que a gente entenda isso. O que ama as trevas pode estar sendo seduzido por ela. A sedução da pessoa, ela é progressiva. A pessoa começa fazendo concessões em algumas práticas consideradas inocentes, não demora muito e daí a pouco está fazendo altas concessões em matéria de fé, e quando menos se espera, abre mão da palavra. Procuremos viver como filho da luz, amando a Deus, amando a verdade, amando a palavra, como salvos no mundo cheio de trevas e de situações complicadas. Ó Deus, viver como salvo não é uma tarefa fácil. As renúncias colocadas pela sua palavra, meu Deus, é grande, mas é suficiente, dá para viver. Não nos deixe observar somente alguns dos teus preceitos, ou ter somente algumas observações, Senhor. Alargue a nossa visão, o nosso entendimento. Não nos deixe estar em busca de facilidades para te servir. Daqueles que liberam, ó Deus, as coisas para te servir. De liberar coisas que são pecados como se não fosse. Não nos deixe olhar para o homem, mas ensina-nos a olhar para ti, autor e consumador da fé. Trabalhe a mudança necessária na nossa vida e no nosso coração. Não nos deixe envolver nos pecados aqui citados, nem outros existentes. Abençoe as famílias da terra, os lares. Repreende os tronos de Satanás nos lares, Senhor. Palcos de mentiras, de confusões, de intrigas, de invejas, de palavrões, de indecências. Oh, meu Deus! Repreende as doenças, os males, Senhor. Cura esta pessoa. Em nome de Jesus, que ela recobre a consciência. Que seja curada no nome de Jesus, que seja restaurada no nome de Jesus,
que o nome de Jesus, ó meu Deus, possa operar na vida desta pessoa, e que ela tenha alegria, e a alegria da salvação que vem do Senhor. Abençoa a criança, abençoa o adolescente, o jovem, o senhor, a senhora, abençoa o idoso, abençoa as autoridades constituídas, abençoa o Brasil, abençoa as nações, ó Senhor dos exércitos, em nome de Jesus, que cada um seja abençoado pelo Senhor. Nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, viva como salvo, renuncie o que for preciso, mas viva a salvação do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.